Aquele barulho. Aquele barulho. Há semanas que eu esperava, mas nunca imaginei que soaria assim. Limpo, espontâneo, uma cascata de pura alegria que encheu cada canto da casa, limpando os resíduos de silêncios longos e pesados. Era uma terça-feira de manhã. Acho que sim, sim, era terça. Eu tinha acabado de descer para a cozinha, ainda meio adormecido, pronto para o café. Mas o que me parou no batente da porta da sala não foi a bagunça habitual de brinquedos espalhados. Aquela era uma constante com a Ana, minha filha. Não, o que me petrificou foi a risada da Sofia. Não era aquele risinho contido, quase inaudível, que ela soltava às vezes nos dias anteriores, mais como um espirro surpresa do que uma gargalhada. Aquilo era diferente. Era um riso que vinha lá do fundo, um som cristalino que parecia explodir do peito dela. Um som que, juro, eu nunca tinha ouvido antes na minha vida. A Ana tinha construído uma torre instável com os blocos coloridos e, claro, como era de se esperar, a torre tinha colapsado ruidosamente. E a Sofia achou a coisa mais engraçada do mundo. De novo, a Sofia pedia, batendo palmas, os olhos a brilhar de uma forma que eu nunca tinha visto. A Ana, radiante por ter conseguido aquela reação da amiga. Não, naquele momento, eu já sabia que eram mais do que amigas. Começou imediatamente a empilhar os blocos de novo, desta vez ainda mais precariamente, garantindo uma queda ainda mais espetacular. Eu fiquei ali, encostado ao batente da porta, e a assistir a cena com o coração cheio. Era incrível como uma mudança tão simples, o som da risada de uma criança, podia transformar completamente o ambiente de uma casa. Aquele som era como se tivesse acendido todas as luzes que eu nem sabia que estavam apagadas. Onde é que esta pequena força da natureza tinha estado escondida até agora? Ou melhor, onde é que nós tínhamos estado, cegos para não a termos encontrado antes? Momentos como aquele me faziam parar para pensar. Eu, João, um homem que sempre gostou da sua rotina, do seu silêncio, das suas certezas, de repente tinha a vida virada do avesso por duas meninas. A Ana, minha filha de 5 anos, com o seu coração maior que o próprio jardim da estrela. E a Sofia, outra criança de 5 anos, que parecia ter vindo de um mundo completamente diferente do nosso. Não era uma loucura? O que teria acontecido se a Ana não tivesse visto a Sofia naquele dia na praça? E se eu, em vez de ouvir a minha filha, tivesse agido com a lógica adulta de ligar para a existência social e deixá-la resolver? Sinceramente, muitas vezes, penso que somos apenas figurantes numa história maior e que aquele dia, naquele parque, não foi um acaso. Foi um empurrão do destino, ou seja lá o que for. A gente planeia uma coisa e a vida, pum, apresenta-te outra, bem mais complexa, mas também bem mais bonita. É assim mesmo que acontece, não é? A gente não escolhe o amor escolhe-nos. Tudo começou algumas semanas antes, num desses dias perfeitos de outono na Praça da Batalha, no Porto. O sol, com aquela luz dourada do fim da tarde, pintava as folhas das árvores, e o ar fresco fazia as bochechas corar. A Ana, como sempre, balançava o seu ursinho de peluche, o Barnaby, nas mãos pequeninas, cantarolando uma melodia qualquer da escola. O Barnaby era uma instituição lá em casa. Estava com ela desde bebê, as orelhas gastas de tanto carinho, uma pata remendada pela minha mãe, a avó dela. Vê-la sem o Barnaby era quase impossível. Eram inseparáveis. Pai, posso ir ao escorrega? A Ana perguntou, apontando para o parque infantil no centro da praça. Claro, princesa. Só uns minutinhos, sim? Depois temos que ir para casa fazer o jantar. Eu sentei-me num banco próximo, a observar a minha filha a correr em direção ao parque. A Ana era pura energia e alegria. O cabelo louro esvoaçava enquanto corria, e o sorriso dela conseguia iluminar qualquer divisão.
Ela sempre foi uma criança que não passava por alguém triste sem querer ajudar. Perdi a conta de quantas vezes a Ana já tinha oferecido os brinquedos a outras crianças no parque ou insistido em partilhar os lanches com quem parecia sozinho. A bondade dela, tão natural, sempre surpreendia as pessoas, que comentavam como era raro ver uma criança tão nova com tanta empatia. Naquele dia, a Ana parecia ainda mais atenta ao mundo à sua volta. Não sei se era o outono a chegar, ou se era só um daqueles dias em que o coração dela estava mais aberto para perceber quem precisava de ajuda. Enquanto a Ana subia as escadas para o escorrega, algo chamou a atenção dela. Do outro lado da praça, perto de uma árvore grande, estava uma figura pequena encolhida no chão. A Ana parou no topo do escorrega, esquecendo-se completamente da brincadeira. Era uma menina, talvez da mesma idade dela, sentada sozinha, com os braços apertados à volta das pernas. Tinha roupas sujas, muito grandes para o seu corpinho magro. O cabelo escuro estava desgrenhado e caía sobre o rosto. Parecia muito, muito triste e perdida. O coração da Ana doeu de uma forma que ela não conseguia explicar. Ela conhecia aquela sensação de tristeza. Já a tinha sentido antes, especialmente quando tinha pesadelos ou se magoava a brincar. Mas ela nunca estava sozinha quando isso acontecia. Tinha sempre o pai, ou o Barnaby, ou a avó, ou alguém para a consolar e fazer a tristeza desaparecer. Aquela menina parecia não ter ninguém, e isso fez a Ana sentir uma vontade muito forte de ajudar. Ela desceu o escorrega e veio a correr ter comigo. Pá, chamou, puxando-me pela manga da camisa. Está ali uma menina que parece muito triste. Olhei na direção que a Ana apontava, a testa franzida de preocupação quando vi a criança sozinha. Já estava a ficar tarde demais para uma criança tão pequena estar sozinha na praça. Tens razão, querida. É estranho. Onde estarão os pais dela? Perguntei mais para mim do que para ela. A Ana olhou para o Barnaby nas mãos, depois para a menina distante, depois de volta para mim, os olhinhos iluminados com uma ideia. Pai, posso dar o meu ursinho de peluche à menina triste? A pergunta apanhou-me completamente de surpresa. Eu sabia o quanto a Ana amava aquele ursinho. Era o companheiro mais fiel dela. Ia com ela para todo o lado. Para a escola, para a casa da avó, para a cama todas as noites. Já tínhamos tido várias crises quando o Barnaby desaparecia por uns minutos em casa. Ana, tens a certeza? O Barnaby é muito especial para ti. Não consegues dormir sem ele. Lembras-te quando ficou, por engano, em casa da avó e ficaste a noite toda acordada? Eu sei, pai, mas ela está mesmo triste e está sozinha. A Ana olhou de novo para a menina, depois para o Barnaby. O Barnaby também me ajuda sempre que estou triste. Talvez ele a possa ajudar. Acho que ela precisa dele mais do que eu neste momento. Senti algo quente e orgulhoso espalhar-se pelo meu peito. Uma sensação que me apanhou desprevenido. A minha filha, com apenas 5 anos, já demonstrava uma empatia e uma generosidade que faltava a muitos adultos. Estava disposta a abrir mão da sua posse mais preciosa para ajudar uma completa estranha, sem pedir nada em troca. Levantei-me e peguei na mão dela. Então vamos lá falar com ela. Caminhamos devagar em direção à árvore. Quanto mais nos aproximávamos, melhor eu via a situação daquela criança. Era muito nova, talvez da mesma idade da Ana. As roupas não estavam apenas sujas, estavam rasgadas em alguns sítios. Os sapatos pequeninos estavam gastos e ela tremia ligeiramente. A menina viu-nos a aproximar e encolheu-se ainda mais, como um animalzinho assustado. A Ana largou a minha mão e aproximou-se da menina com cuidado. Agachou-se lentamente ao lado da criança, mantendo uma distância respeitosa. Olá, a Ana disse baixinho. Eu sou a Ana, como te chamas? A menina ergueu os olhos devagar. Eram grandes e escuros, cheios de uma tristeza que não devia existir em alguém tão jovem. Olhou para a Ana, depois para mim, mas não respondeu.
Eu tentei imaginar mais tarde o que a Sofia terá visto naquele momento. Não era só a presença de estranhos, mas a coragem, quase absurda, da Ana. A Sofia talvez já tinha aprendido que o mundo era um lugar onde a bondade era uma ilusão, uma armadilha. Ela estava ali, encolhida, a tremer. Para ela, aquele parque, naquele momento, não era um local de brincadeira, mas um esconderijo, uma prisão. Deve ter visto os nossos rostos, o meu com alguma preocupação, o da Ana com uma curiosidade aberta e um brilho nos olhos que ela própria, a Sofia, já devia ter esquecido o que era. Ela via a Ana a segurar um urso de peluche, um Barnaby, um objeto que para a Sofia, talvez, fosse apenas mais uma coisa que as crianças ricas tinham. O seu pequeno mundo de medo e abandono devia estar a colapsar, a lutar contra a improvável aproximação de uma criança que não tinha medo dela, que não a ignorava. Eu vi que estavas triste, a Ana continuou. Quando eu estou triste, o meu ursinho Barnaby ajuda-me sempre. Ele é o meu melhor amigo. Ela estendeu o Barnaby à frente, mostrando-o à menina. Sabes, ele tem um poder especial. Quando o abraço com muita força, toda a tristeza vai embora. Ele ajuda-me quando estou triste. Podes ficar com ele. E então a Ana estendeu o Barnaby para a menina desconhecida. Senti os meus olhos arderem. Ver a generosidade pura da minha filha era motivo de imenso orgulho. A Ana estava a oferecer não apenas um brinquedo, mas o seu objeto de conforto mais importante. A menina olhou para o ursinho com os olhos arregalados, como se estivesse a ver algo mágico. As suas mãozinhas tremiam ligeiramente, e eu percebi que ela estava dividida entre o desejo de aceitar e o medo de que fosse algum tipo de truque. Ela hesitou por um longo momento, claramente num conflito interno, a olhar entre a Ana, eu e o ursinho oferecido. Finalmente, com as mãos trêmulas, estendeu a sua mãozinha suja para pegar no urso. Quando os seus dedos tocaram o pelo macio do Barnaby, ela puxou-o para junto do peito e fechou os olhos. Obrigada. Ela sussurrou tão baixinho que quase não ouvi. Agachei-me também. Onde estão os teus pais, querida? Perguntei com suavidade. A menina não respondeu. Apenas apertou o Barnaby com mais força e escondeu o rosto novamente. A Ana olhou para mim com olhos determinados. Pai, ela está sozinha. Não podemos deixá-la aqui. Senti o peso da responsabilidade cair sobre os meus ombros. Eu era um pai solteiro, a trabalhar muito para sustentar-me e a Ana. Não tinha experiência com situações como aquela. Mas ao olhar para aquela criança claramente abandonada, a tremer junto à árvore, enquanto o sol começava a pôr-se, e para os olhos suplicantes e determinados da minha filha, soube que não tinha uma escolha real. A minha consciência não me deixaria simplesmente ir embora e fingir que não tinha visto. Como te chamas, querida? Perguntei de novo. A menina olhou para mim por um momento, depois respondeu baixinho. Sofia. Sofia? A Ana repetiu sorrindo. Que nome lindo. É como a flor do jardim da avó. Pela primeira vez, a Sofia olhou diretamente para a Ana e eu vi um brilho de esperança nos olhos dela. Sofia, disse baixinho, onde estás a viver? A resposta da Sofia foi simples e devastadora. Aqui. Senti o meu coração apertar. Aqui na praça? A Sofia assentiu ligeiramente. Olhei à minha volta. O sol já se punha e em breve estaria escuro. A temperatura ia cair durante a noite. Não havia como eu deixar uma criança sozinha ali. Ana, disse, achas que a Sofia gostaria de jantar conosco hoje à noite? Os olhos da Ana brilharam. Claro, vamos comer macarrão com queijo. Tu gostas de macarrão com queijo, Sofia? A Sofia olhou entre mim e a Ana com uma expressão de total confusão, como se não conseguisse processar que alguém a estava a convidar para algo bom, como se a bondade fosse um conceito demasiado estranho para compreender.
algo que ela tinha esquecido que existia. É só por hoje à noite, adicionei. Amanhã vamos ver o que fazer, mas hoje à noite não tens que ficar aqui sozinha. A Sofia hesitou por um longo momento. Eu podia ver o conflito nos seus olhos pequenos, o desejo de aceitar a lutar contra o medo e a desconfiança. Finalmente, ela deu um aceno quase imperceptível. Ótimo! A Ana bateu palmas. Vais ver, a nossa casa é super fixe. Tem um jardim com flores e bonecas e podes dormir numa cama quentinha. Peguei na Ana ao colo e estendi a mão para a Sofia, mas ela levantou-se sozinha, mantendo a distância, mas aceitando seguir-nos. A caminhada para casa foi uma mistura interessante de sons e silêncios. A Ana tagarelava sem parar sobre os brinquedos, a escola, as flores do jardim e tudo o que a Sofia poderia gostar na casa. A voz dela era como um rio alegre a correr sem obstáculos, a encher o silêncio de esperança e expectativa. A Sofia andava uns passos atrás, agarrando o Barnaby ao peito, como se fosse o seu escudo protetor contra um mundo que já a tinha magoado tanto. Eu não conseguia parar de pensar no que tinha me metido. Como é que eu ia tomar conta de duas crianças? E se a Sofia tivesse problemas de saúde? E se alguém viesse procurá-la? Mas depois olhava para a Ana, que se virava para dar sorrisos encorajadores a Sofia, e para a menina perdida a segurar o ursinho como um tesouro. Eu podia não ter todas as respostas, mas sabia que não poderia ter feito nada diferente. Chegamos à casa, uma construção simples, mas acolhedora, com um jardim na frente e uma pequena varanda. Abri a porta e a Ana correu para dentro. Sofia, esta é a nossa casa, ela anunciou com orgulho. A Sofia parou na entrada, a olhar para tudo com os olhos arregalados. Era claro que há muito tempo que não estava dentro de uma casa de verdade. Podes entrar, eu disse baixinho. Está segura aqui. A Sofia deu um passo hesitante para dentro, ainda agarrando o Barnaby. A casa era aconchegante e limpa, com móveis simples, mas confortáveis. Havia desenhos da Ana colados no frigorífico, livros empilhados numa mesa baixa e um leve cheiro a flores do jardim. Deves estar cansada, eu disse. Que tal tomares um banho enquanto eu faço o jantar? A Ana pode emprestar-te umas roupas limpas. A Sofia olhou para as suas próprias roupas sujas e assentiu timidamente. A Ana pegou na mão da Sofia, que para minha surpresa não recusou, e levou-a para a casa de banho. Vou buscar-te uma toalha bem fofinha e uns pijamas que eu adoro. 1 hora depois, as duas meninas desceram. A Ana estava radiante e a Sofia, eu quase não a reconhecia. Limpa, com o cabelo penteado e a usar uns pijamas cor-de-rosa da Ana, ela parecia ainda mais pequena, mas também mais criança. A Sofia está linda, não está, pai? A Ana disse orgulhosa. Sim, está, concordei. Agora vamos jantar. Sentamo-nos à mesa da cozinha. Servi macarrão com queijo para todos, mas notei que a Sofia só comia pequenas garfadas, mastigando devagar, como se não estivesse habituada à comida quente. Sofia, gostas de desenhos animados? A Ana perguntou. A Sofia deu de ombros. Nunca vi muito. Nunca viu muito? A Ana ficou chocada. Podemos ver um depois do jantar. Pai, podemos? Claro, respondi, ao observar as duas. A diferença entre elas era gritante. A Ana, faladora e cheia de energia, e a Sofia, quieta e cautelosa. Depois do jantar, acomodamo-nos no sofá. A Ana escolheu um desenho animado sobre animais falantes, e eu notei que a Sofia parecia interessada, embora continuasse rígida, como se não soubesse como relaxar. Quando chegou a hora de deitar, mostrei a Sofia o quarto de hóspedes. Um quarto pequeno, mas acolhedor, com uma cama simples e cobertores limpos. Tens a certeza que não queres dormir no meu quarto? A Ana ofereceu. Podíamos fazer uma festa do pijama?
A Sofia olhou para a cama, depois para Ana. Está bom assim, disse baixinho. Mas notei os seus olhos brilharem ao ver a cama feita. Trouxe cobertores extras e mais uma almofada. Se precisares de alguma coisa durante a noite, podes chamar-me, está bem? O meu quarto é ali à frente, não precisas ter medo. A Sofia assentiu, ainda a segurar o Barnaby. A Ana disse boa noite com um abraço tímido, que a Sofia aceitou hesitantemente. Deitei a Sofia na cama, ajustando os cobertores à volta dela. Dorme bem, querida. Estás segura agora. Ao apagar a luz e sair do quarto, parei um momento à porta. Pela fresta, vi a Sofia deitada na cama, a abraçar o Barnaby, a olhar para o teto com os olhos arregalados, como se não conseguisse acreditar que estava ali. Pela primeira vez em muito tempo, talvez meses, a Sofia ia dormir numa cama quente, com cobertores limpos, num lugar seguro. Senti uma mistura de tristeza pela situação da menina e alívio por poder oferecer, pelo menos por uma noite, o conforto que toda a criança merecia. No meu quarto demorei a adormecer. Fiquei a pensar no que faria de manhã, nos telefonemas que teria de fazer, nas complicações que certamente surgiriam. Mas cada vez que a ansiedade me dominava, lembrava-me dos olhos da Sofia quando a Ana lhe ofereceu o Barnaby e do olhar de gratidão quando ela sussurrou, obrigada. Algumas decisões na vida não têm explicação lógica. Às vezes, a gente faz apenas o que o coração diz que é certo. Do quarto ao lado, não havia som. A Sofia tinha finalmente adormecido, pela primeira vez em muito tempo, numa cama quente e segura. Os seus dedos pequenos ainda seguravam o Barnaby contra o peito, e eu sabia que aquele ursinho representava muito mais do que um simples brinquedo. Era um símbolo de que alguém se importava com ela, e por agora era tudo do que importava. Uma criança estava segura, quente, e pela primeira vez em muito tempo não estava sozinha. A casa estava envolta no silêncio da madrugada quando a Ana foi acordada por um som baixo e angustiado. A princípio, ainda sonolenta, ela pensou que podia ser o vento a bater na janela, ou talvez um dos gatos dos vizinhos. Mas, à medida que ia acordando mais, percebeu que era algo diferente. Era um choro abafado, misturado com palavras sussurradas que ela não conseguia perceber bem. A Ana sentou-se na cama a esfregar os olhos com as mãozinhas. O som vinha do quarto ao lado, onde a Sofia estava a dormir, ou a tentar dormir. Ela saiu da cama devagar, os pés descalços a tocar o chão frio. A porta do seu quarto estava entreaberta, como sempre, para que eu pudesse verificar se estava bem durante a noite. A Ana esticou o pescoço a tentar ouvir melhor. O choro da Sofia era diferente de tudo o que a Ana já tinha ouvido. Não era como quando ela própria chorava depois de um pesadelo. Era um som mais profundo, mais desesperado, como se viesse de um lugar muito escuro dentro do peito da menina. A Ana hesitou por um momento. Talvez devesse chamar-me. Eu sabia sempre o que fazer quando ela estava assustada ou triste, mas algo dentro dela dizia que a Sofia podia precisar de algo diferente naquele momento. Talvez precisasse de alguém da sua idade, alguém que percebesse como era ser pequena e ter medo. Ela saiu do quarto na pontinha dos pés, caminhando pelo corredor escuro até a porta do quarto onde a Sofia estava. A porta estava fechada, mas agora conseguia ouvir mais claramente. Por favor, não. A Sofia murmurava entre soluços. Eu vou ser boazinha, prometo. Não me deixem aqui sozinha. O coração da Ana apertou. Era óbvio que a Sofia estava a ter um pesadelo, mas parecia tão real, tão assustador. A Ana conhecia bem os pesadelos. Já teve muitos, principalmente depois de ver filmes um pouco assustadores. Mas os dela eram normalmente sobre monstros ou criaturas estranhas. Os da Sofia pareciam ser sobre coisas muito piores. A Ana bateu levemente na porta. Uma batida tão suave que mal fez som. Sofia, chamou baixinho. Estás bem? O choro parou por um momento, mas logo recomeçou,
mais baixinho agora, como se a Sofia estivesse a tentar esconder-se. A Ana girou devagar a maçaneta e abriu a porta, apenas o suficiente para espreitar lá para dentro. A luz da lua entrava pela janela, criando sombras suaves no quarto. A Sofia estava na cama, encolhida numa bolinha pequena, a tremer debaixo dos cobertores. O Barnaby estava apertado contra o seu peito, mas nem o ursinho parecia conseguir afastar o medo. Sofia, a Ana sussurrou, entrando no quarto com cuidado. É só um pesadelo. Estás segura. A Sofia abriu os olhos, confusa e assustada. Por um momento não parecia reconhecer onde estava. Os seus olhos varreram o quarto até encontrarem a Ana, de pé junto à cama. Ana, murmurou, a voz ainda embargada pelas lágrimas. Sou eu. Estavas a chorar. Tiveste um pesadelo mau? A Sofia sentou-se devagar na cama, a limpar as lágrimas com a palma da mão. Assentiu, mas não disse nada. A Ana aproximou-se um pouco mais. Posso sentar-me aqui contigo? A Sofia hesitou, depois assentiu. A Ana subiu para a cama e sentou-se ao lado da Sofia, deixando um pouco de espaço entre elas para que a menina não se sentisse pressionada. Ficaram assim por uns minutos em silêncio, apenas a respirar juntas no escuro. Eu também tenho pesadelos às vezes, a Ana disse finalmente. Quando era muito pequenina, sonhava com monstros debaixo da cama. O pai vinha sempre e acendia todas as luzes para me mostrar que não havia nada. A Sofia olhou para ela, curiosa, apesar da tristeza. E sabes o que ele me ensinou? A Ana continuou, que quando temos medo, não precisamos de estar sozinhas. É sempre melhor quando alguém está perto. A Ana estendeu a sua mãozinha em direção a Sofia. Já não estás sozinha. Eu fico aqui contigo. A Sofia olhou para a mão estendida por um longo momento. A Ana podia ver o conflito nos seus olhos. Uma parte dela queria aceitar o conforto, mas outra parte ainda tinha medo de confiar. Finalmente, devagar, a Sofia estendeu a sua própria mão e tocou a da Ana. Foi um toque hesitante, como o de um pássaro a pousar num galho que podia não aguentar o seu peso. A Ana fechou os dedos com delicadeza à volta da mão da Sofia. Pronto, agora já não estás sozinha. Ficaram assim, sentadas na cama, de mãos dadas no escuro. A Ana começou a falar baixinho sobre coisas alegres, sobre as flores do jardim que estavam a começar a florescer, sobre os desenhos animados que ela gostava de ver, sobre como tinha ganhado o Barnaby quando era bebê. Gradualmente, a respiração da Sofia acalmou. O seu corpo, que tinha estado tenso como uma corda esticada, começou a relaxar. Ela não largou a mão da Ana por um segundo. Ana, a Sofia sussurrou depois de um tempo. Obrigada por teres vindo para aqui. Sempre que precisares de mim, a Ana respondeu sinceramente. É para isso que servem os amigos. A Sofia sorriu pela primeira vez desde que tinha acordado assustada. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível na penumbra, mas estava lá. Deitaram-se juntas na cama, ainda de mãos dadas. A Ana ficou acordada por mais um tempo, certificando-se de que a Sofia tinha realmente adormecido antes de fechar os seus próprios olhos. Quando passei pelo corredor 1 hora depois para ver as meninas, encontrei-as a dormir lado a lado, as mãos entrelaçadas sobre os cobertores. O meu coração encheu-se de ternura ao ver como a Ana, apesar de ser tão pequena, já sabia instintivamente como cuidar de alguém que precisava. Ajustei os cobertores sobre as duas meninas e saí do quarto em silêncio, sabendo que algo importante tinha acontecido naquela noite. Um laço estava a formar-se entre elas. Um laço nascido da necessidade de uma e da generosidade da outra. Na manhã seguinte, acordei com o som de vozes baixas vindas da cozinha. Desci e encontrei as duas meninas sentadas à mesa, ainda de pijama. A Ana estava a contar uma história animada sobre um esquilo que vivia no jardim, gesticulando com entusiasmo enquanto a Sofia ouvia com atenção. O que mais surpreendeu foi que a Sofia estava a comer.
Não apenas a picar a comida como tinha feito no jantar da noite anterior, mas a comer de verdade. Mastigava devagar, como se saboreasse cada garfada, e notei que já tinha terminado quase metade do seu prato de panquecas. Bom dia, meninas, eu disse a tentar não mostrar muito a surpresa e a alegria que sentia. Bom dia, pai, a Ana respondeu alegremente. A Sofia gostou das tuas panquecas. Ela disse que nunca comeu panquecas tão boas. Olhei para a Sofia, que corou ligeiramente, mas assentiu. É verdade, são muito boas, disse baixinho, mas com mais firmeza na voz do que eu tinha ouvido até então. Durante o pequeno almoço, observei discretamente a interação entre as meninas. Havia algo diferente no ar, uma ligação que não existia na noite anterior. Trocavam olhares cúmplices, como se partilhassem um segredo especial. A Ana falava mais devagar, dando espaço à Sofia para responder, e a Sofia, por sua vez, parecia mais relaxada, menos tensa. Quando terminaram de comer, a Ana saltou da cadeira com uma ideia a brilhar nos olhos. Sofia, queres ver as minhas roupas? Algumas devem servir-te. A Sofia hesitou por apenas um segundo antes de assentir. Eu percebi que estava a tornar-se mais fácil para ela aceitar as ofertas da Ana. As duas subiram para o quarto da Ana, e em breve eu podia ouvir risinhos e conversas animadas vindas lá de cima. Era um som que me aquecia o coração. A minha casa, que por tanto tempo tinha sido silenciosa, agora estava cheia de vida. Uma hora depois, as meninas desceram. A Sofia vestiu uma camisola cor-de-rosa, clara da Ana, que lhe ficava apenas um pouco grande, e umas calças de ganga que a Ana tinha usado no ano anterior. As roupas estavam limpas e cheiravam a fresco, um contraste gritante com as peças sujas e rasgadas com que a Sofia tinha chegado. Pai, a Sofia precisa de roupas novas, a Ana anunciou com a autoridade de quem tinha pensado muito no assunto. Estas servem por agora, mas ela precisa das coisas dela. Olhei para a Sofia, que admirava a camisola que vestia, passando as mãos pelo tecido macio como se fosse algo precioso. O que achas, Sofia? Queres ir às compras conosco? Os olhos da Sofia arregalaram-se. Comprar? Para mim? Claro, a Ana respondeu antes que eu pudesse falar. Precisas de roupas bonitas e sapatos e talvez um casaco para quando ficar frio. A Sofia olhou entre mim e a Ana, ainda sem conseguir acreditar completamente. Mas isso não vai custar muito dinheiro? A pergunta partiu o meu coração. Uma criança de 5 anos não devia ter que se preocupar com o custo das coisas básicas de que precisava. Não te preocupes com isso, querida, eu disse gentilmente. Toda criança precisa de roupa, e seria muito bom escolhermos umas coisas que tu gostes. O sorriso que se espalhou pelo rosto da Sofia foi como o sol a nascer depois de uma noite muito longa. A viagem ao shopping foi uma aventura em si. A Sofia andava entre mim e a Ana, a olhar para tudo com olhos curiosos e espantados. Era óbvio que há muito tempo que ela não estava num lugar assim. Na loja de roupa infantil, a Ana transformou-se numa consultora de moda determinada a escolher peças e a levantá-las para a Sofia ver se combinavam. A Sofia, por sua vez, era mais cautelosa, a tocar nos tecidos com cuidado, como se tivesse medo de estragar algo. Percebi que a Sofia gravitava naturalmente para cores suaves e padrões delicados. Ela escolheu um vestido azul claro com pequenas flores, uma blusa branca com rendinhas nas mangas e uma saia rodada num tom rosa bebê. Todas as peças que ela selecionava tinham algo em comum. Eram suaves, femininas, como se ela estivesse a tentar reclamar uma infância que lhe tinha sido roubada cedo demais. Este é perfeito, a Ana exclamou quando a Sofia experimentou o vestido floral. Pareces uma princesa. A Sofia olhou-se no espelho e sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente o seu rosto. Eu gosto das flores, disse baixinho. Ficam-te bem, comentei,
e vi o rubor subir nas bochechas da Sofia com o elogio. Compramos também um par de sabrinas brancas, meias coloridas com desenhos de animais, escolha da Ana, que a Sofia aceitou com um risinho, e um casaquinho de malha amarelo claro. No caminho de volta para casa, as meninas iam no banco de trás a falar sobre as roupas novas. Eu ouvia a conversa delas, feliz por ver a Sofia cada vez mais à vontade. O meu pai é o melhor pai do mundo, a Ana disse de repente no meio de uma frase sobre os sapatos novos. Ele cuida sempre de mim e compra-me as coisas de que preciso. E agora está a cuidar de ti também. Eu vi pelo retrovisor como o sorriso da Sofia desvaneceu lentamente. Ela olhou para baixo e ficou em silêncio por um momento. Eu nunca conheci o meu pai, ela disse finalmente, a voz a diminuir. O meu padrasto não se importava comigo. Ele dizia sempre que eu era um problema. Não sei o que é ter um pai. As palavras saíram simples e diretas, mas eram pesadas com uma dor profunda. Senti como se alguém me tivesse apertado o coração com força. No banco ao lado, a Ana ficou em silêncio, claramente a processar o que tinha ouvido. Olhei pelo retrovisor e vi a Sofia encolhida no canto do banco, a abraçar as sacolas com as roupas novas, como se fossem um escudo. Eu queria dizer algo, oferecer palavras de conforto, mas sabia que naquele momento o silêncio respeitoso era mais apropriado. A Ana, com a sabedoria simples que as crianças às vezes possuem, estendeu a mão e tocou no braço da Sofia. Agora tu também tens pai, disse baixinho. Ele cuida de mim e agora está a cuidar de ti. Talvez seja isso que é ter um pai. A Sofia olhou para a Ana, depois para mim pelo retrovisor. Os seus olhos estavam brilhantes, mas ela não chorou. Em vez disso, assentiu ligeiramente como se estivesse a guardar aquelas palavras no coração para pensar nelas mais tarde. Dirigi o resto do caminho em silêncio, mas a minha mente estava a mil. As poucas palavras que a Sofia tinha dito revelavam tanto sobre a sua vida passada. E nada disso era bom. Uma criança de 5 anos que nunca tinha conhecido o pai, que tinha sido rejeitada pelo padrasto, que tinha aprendido a ver-se como um problema. Quando chegamos à casa, a Sofia correu para o quarto dela para guardar as roupas novas. Eu seguia e encontrei-a a organizar cada peça com extremo cuidado, dobrando e redobrando-as como se fossem tesouros preciosos. Gostaste do passeio às compras? Perguntei, sentando-me na beirada da cama. A Sofia assentiu com entusiasmo. Nunca tive roupas tão bonitas. Obrigada. Tu mereces coisas bonitas, Sofia. Toda a criança merece. Ela olhou para mim com aqueles olhos grandes e sérios. Por que estás a ser tão bom para mim? A pergunta foi tão direta, tão desprovida de artifício, que tive de pensar um momento antes de responder. Porque és uma criança especial que merece carinho e afeto, e porque... Hesitei. Depois decidi ser honesto. Porque quando olho para ti, vejo alguém que precisa de uma família. E nós temos espaço na nossa família para mais uma pessoa. A Sofia observou-me por um longo momento, como se estivesse a tentar decidir se podia acreditar naquelas palavras. Mesmo que eu não seja a tua filha de verdade? Família não é só sangue, querida. É cuidar um do outro. É estar lá quando alguém precisa. E tu já fazes parte da nossa família. Pela primeira vez desde que a tínhamos encontrado na praça, a Sofia sorriu um grande sorriso genuíno. E naquele momento, eu soube que algo fundamental tinha mudado. Já não era apenas uma situação temporária, já não era apenas uma criança perdida que estávamos a ajudar. A Sofia tinha encontrado o seu lugar, e nós tínhamos encontrado nela uma filha que nem sabíamos que estávamos à procura. Naquela noite, quando passei pelos quartos para dizer boa noite, encontrei as duas meninas a conversar baixinho através da parede que separava os seus quartos. As suas vozes eram como um sussurro reconfortante na escuridão da casa. Um laço silencioso tinha se formado entre elas, nascido do pesadelo partilhado e da mão estendida na madrugada. E eu sabia que esse laço, por mais delicado que fosse,
seria o alicerce de algo muito mais forte e duradouro. A tarde estava especialmente calma naquele domingo. O sol entrava pela janela da sala em raios dourados, criando um ambiente aconchegante que convidava à preguiça e a conversas tranquilas. Eu estava na cozinha a preparar um lanche para as meninas, enquanto a Ana e a Sofia brincavam com bonecas no tapete da sala. Era o tipo de momento que se tinha tornado comum na casa nos dias recentes. Momentos de paz doméstica que eu nunca tinha imaginado que pudessem ser tão reconfortantes. O som das vozes das meninas misturava-se com o tilintar suave da louça a ser lavada, criando uma sinfonia caseira que aquecia o coração. A Ana estava a vestir a sua boneca preferida num vestidinho azul, explicando à Sofia que aquele era o vestido de festa da Laia. A Sofia segurava uma boneca mais pequena, passando seus dedos pequenos pelo cabelo loiro de plástico com uma delicadeza quase reverente. A minha boneca chama-se Clara. A Sofia disse baixinho, como se partilhasse um segredo precioso. Ela é muito bonita. É mesmo. A Ana concordou com entusiasmo. O cabelo dela é igual ao da princesa do filme que vimos ontem. Lembras-te da princesa? A Sofia assentiu, um pequeno sorriso a brincar nos lábios. Ela estava a ficar mais à vontade a cada dia, mais disposta a participar nos jogos e nas conversas. Mas a Ana percebia que ainda havia momentos em que ela ficava distante, como se a sua mente viajasse para lugares que a deixavam triste. Naquele momento, enquanto penteava o cabelo da boneca, a Sofia parecia estar exatamente num desses lugares. Ana, ela disse de repente, a voz a tornar-se mais baixa, mais séria. Posso contar-te uma coisa? A Ana parou de vestir a sua boneca e olhou diretamente para a Sofia. Havia algo no tom da sua amiga que a fez perceber que aquilo era importante. Claro que podes. Podes contar-me tudo. A Sofia pousou a boneca no colo e abraçou-a ao peito como se precisasse de coragem para continuar. Os seus olhos escuros tornaram-se distantes, como se estivessem a ver coisas que a Ana não via. Antes de vir viver para aqui, a Sofia começou devagar. Eu vivia com a minha mãe. Ela era muito bonita e cheirava sempre a flores. Contava-me histórias antes de dormir e fazia panquecas aos domingos. A Ana sentou-se mais perto, a sentir que aquela conversa era diferente de todas as outras que tinham tido. Ela parece que era uma mãe muito simpática. A Ana disse baixinho. Era. A Sofia concordou e a sua voz já estava a ficar embargada. Mas depois ela começou a ficar doente. Passava muito tempo na cama e às vezes tossia muito. Eu tentava cuidar dela. Trazia-lhe água e fazia torradas queimadas. Eu, que estava a secar um prato na cozinha, congelei com as mãos no ar. A voz da Sofia chegava-me clara e sentia o meu peito apertar, a imaginar uma criança tão pequena a tentar cuidar de uma mãe doente. E depois? A Ana perguntou, embora a sua voz estivesse agora também mais baixinha, como se compreendesse que a história não teria um final feliz. A Sofia respirou fundo, como se estivesse a reunir forças para continuar. A minha mãe ficou doente e morreu. Ela disse tudo de uma vez, as palavras a saírem rápido como se fosse mais fácil assim. Um dia ela foi dormir e nunca mais acordou. Eu fiquei com ela por muito tempo, à espera, mas ela não acordava. O prato escorregou das minhas mãos e quase bateu no chão. Consegui apanhá-lo no último segundo, mas o meu coração batia acelerado. A imagem de uma criança de 5 anos a tentar acordar a mãe morta era mais do que eu podia suportar. A Ana também ficou muito quietinha, os olhos a encherem-se de lágrimas que ela não compreendia bem. Isso deve ter sido muito assustador, sussurrou. Foi, a Sofia concordou. E agora as lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Depois disso, o meu padrasto foi embora. Ele disse que já não queria estar comigo, que eu era um problema e que ele não sabia cuidar de uma criança. Levou as coisas importantes todas e deixou-me sozinha na casa. Senti a raiva subir pela minha garganta.
Que tipo de pessoa abandona uma criança que acabou de perder a mãe? Que tipo de homem deixa uma menina de 5 anos sozinha no mundo? Mas como é que sobreviveste? A Ana perguntou, a sua própria voz agora a tremer. A princípio fiquei na casa a comer o que havia no frigorífico. Mas depois a comida acabou e as pessoas vieram tirar os móveis. Disseram que eu já não podia ficar ali. A Sofia limpou o nariz com a palma da mão. Então eu fui embora e dormi na rua. Às vezes as pessoas davam-me comida, mas a maioria apenas passava por mim como se eu fosse invisível. O meu coração partiu-se em 1000 pedaços. Tive de apoiar-me no balcão da cozinha para não perder o equilíbrio. A ideia da Sofia, tão pequena e frágil, a vaguear pelas ruas sozinha, a passar fome, a dormir ao frio, era insuportável. Há quanto tempo estiveste na rua? A Ana perguntou. E eu percebi que a minha filha estava a tentar ser corajosa, mas também estava assustada com a história. Não sei. Muito tempo. Os dias viravam noites, e as noites viravam dias. Tinha frio e tinha fome. E a Sofia parou a soluçar. Eu pensei que ninguém ia querer-me nunca. Pensei que ia ficar sozinha para sempre, que talvez fosse melhor se eu desaparecesse também, como a minha mãe. Aquela última frase foi como um murro no meu estômago. Tive de cobrir a boca com a mão para não fazer nenhum som, porque sabia que se começasse a chorar, não conseguiria parar. Mas depois encontraste-nos, Ana disse, e eu ouvi que ela estava a chorar também agora. Encontrei, a Sofia assentiu. Quando me deste o Barnaby, pensei que talvez vocês fossem diferentes. Mas eu ainda pensei que me iriam mandar embora quando descobrissem como sou complicada. Eu não conseguia mais ouvir. Saí silenciosamente pela porta dos fundos e fui para o jardim, onde finalmente permiti que as lágrimas caíssem. Chorei pela menina que tinha perdido a mãe, pelo abandono cruel que tinha sofrido, pelas noites frias nas ruas, pela fome e pelo medo que uma criança nunca devia ter que experimentar. Chorei também pela minha própria filha, que com 5 anos estava a aprender que o mundo podia ser um lugar muito cruel para algumas crianças. E chorei de alívio por ter encontrado a Sofia a tempo, antes que fosse tarde demais. Dentro da casa, a Ana tinha se aproximado da Sofia e pegado na mão dela. Sofia, ela disse com toda a seriedade que uma criança de 5 anos conseguia reunir. Tu não és complicada, és minha amiga, e eu gosto muito de ti. A Sofia olhou para as suas mãos entrelaçadas, depois para o rosto sincero da Ana. Mesmo sabendo todas essas coisas más que me aconteceram, principalmente sabendo, a Ana respondeu com firmeza, porque agora sei que és muito corajosa. Passaste por coisas muito difíceis e continuas a ser uma menina boa e simpática. Mas e se vocês se cansarem de mim? E se eu fizer algo de errado e vocês decidirem que já não me querem mais? A Ana apertou a mão da Sofia com mais força. Agora tu tens-nos. O pai diz sempre que a família é para sempre. E tu és a nossa família agora. A Sofia olhou nos olhos da Ana, procurando qualquer sinal de mentira ou hesitação. Mas tudo o que viu foi pura sinceridade e um afeto que ela tinha esquecido que existia. Mesmo que não seja de verdade, a Sofia perguntou num sussurro. És de verdade para mim. A Ana disse simplesmente. És a minha irmã de verdade, não importa o que aconteceu antes. Foi nesse momento que eu voltei para dentro, tendo conseguido recompor-me o suficiente para encarar a situação. Os meus olhos ainda estavam vermelhos, mas eu tinha secado as lágrimas. Encontrei as duas meninas abraçadas no tapete da sala. A Sofia, finalmente, a deixar toda a dor que tinha guardado por tanto tempo sair. A Ana segurava-a como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, a sussurrar palavras de conforto no seu ouvido. Está tudo bem, eu disse a aproximar-me e a ajoelhar-me ao lado delas. Sofia, lamento muito por tudo o que passaste. Nenhuma criança devia ter que enfrentar isso sozinha. A Sofia olhou para mim através das lágrimas.
Não está zangado comigo por ter contado? Zangado? Oh, querida, estou orgulhoso de ti por seres corajosa o suficiente para partilhar isto conosco. E estou, pausei à procura das palavras certas. Estou de coração partido por saber que sofrestes tanto, mas também estou aliviado, porque agora estás segura, e nunca mais terás de passar por isto sozinha. Nunca mais. Nunca mais? A Sofia perguntou, como se não pudesse acreditar. Nunca mais, confirmei com firmeza. Tu tens um lar agora, tu tens uma família, e nós não vamos a lado nenhum. A Sofia atirou-se para os meus braços e eu segurei-a como se fosse feita de cristal. A Ana juntou-se ao abraço e os três ficamos assim por um longo tempo no meio da sala iluminada pelo sol. Naquele momento, eu compreendi que não estava apenas a oferecer um lar à Sofia. Ela estava a curar algo em mim também. Algo que eu nem sabia que estava partido. A Ana estava a aprender sobre compaixão e força de uma forma que nenhum livro ou conversa poderia ensinar. E a Sofia finalmente estava a aprender que era possível ser amada incondicionalmente. Que havia pessoas no mundo dispostas a cuidar dela, não porque eram obrigadas, mas porque queriam. O coração partido da Sofia começou naquele dia a sarar. E três pessoas que se encontraram por acaso descobriram que, às vezes, as famílias mais fortes são aquelas que são escolhidas, não nascidas. A chuva começou como um sussurro suave contra as janelas, mas gradualmente intensificou-se até se tornar uma sinfonia constante que envolvia a casa. Era uma daquelas chuvas de outono que chegam sem aviso, transformando a tarde ensolarada num abraço úmido e aconchegante. Eu estava na cozinha a fazer chocolate quente quando ouvi o primeiro trovão distante. Instintivamente, olhei em direção à sala, onde a Ana e a Sofia estavam a brincar com quebra-cabeças, à espera de ver algum sinal de nervosismo da Sofia. Nos primeiros dias após a sua chegada, qualquer barulho alto fazia-la encolher-se e procurar um canto para se esconder. Mas, para a minha surpresa e alegria, a Sofia nem sequer levantou os olhos do quebra-cabeças. Ela continuou focada, à procura da peça que completaria o céu azul da imagem, enquanto conversava animadamente com a Ana sobre onde cada parte encaixava. Acho que esta peça encaixa aqui, a Sofia disse, segurando uma pequena parte azul. Vê, tem um pedacinho de nuvem branca. Certo, a Ana concordou. Estás a ficar muito boa nisto. Sorri a mexer o chocolate quente na panela. Era incrível como a Sofia se tinha transformado nas últimas semanas. A menina assustada que se sobressaltava com qualquer som tinha dado lugar a uma criança segura o suficiente para ignorar os trovões e focar-se nos seus jogos. Quando levei as chávenas fumegantes para a sala, encontrei as duas meninas a terminarem o quebra-cabeças, orgulhosas da sua conquista. Pronto, a Ana anunciou. Fizemos um castelo inteiro com princesas e tudo. A Sofia acrescentou, apontando para as pequenas figuras coloridas na imagem. Que belo trabalho, elogiei, entregando-lhes as chávenas. Então, chocolate quente para comemorar. As meninas receberam as bebidas com sorrisos radiantes. A Sofia soprou gentilmente o chocolate, claramente a saborear não apenas o sabor, mas todo o ritual. Estar quentinha dentro de casa enquanto chovia lá fora. Ter alguém que se importava o suficiente para lhe fazer algo especial. João, a Sofia disse depois de um gole cuidadoso. Podes ler-nos uma história hoje à noite? A pergunta saiu tão naturalmente, tão espontaneamente, que precisei de um momento para processar o quanto ela representava. A Sofia não estava apenas a pedir algo. Ela estava a assumir que haveria um hoje à noite juntos, que ela faria parte da rotina da família. Claro que sim, respondi, a tentar manter a voz casual apesar da emoção que sentia. Que tipo de história queres ouvir? Uma de aventura,
a Ana disse imediatamente. Ou uma com princesas, a Sofia acrescentou timidamente, depois, com mais coragem. Ou uma que tenha os dois. Aventura e princesas, repeti, fingindo considerar seriamente. Acho que conheço algumas assim. A chuva continuou a cair durante toda a tarde, criando um ambiente perfeito para ficar em casa. As meninas organizaram os brinquedos, depois pediram para ver um filme e mais tarde ajudaram-me a preparar o jantar. Ou pelo menos tentaram ajudar, o que resultou em mais farinha no chão do que na massa do bolo. A Sofia participou em tudo com entusiasmo genuíno. Riu quando a Ana espirrou farinha no próprio nariz, ofereceu ideias para melhorar a receita e até tomou a iniciativa de limpar a confusão que tinham feito. Deixa-me limpar isto, ela ofereceu, a pegar num pano antes que eu pudesse. Nós é que fizemos a confusão. Foi um gesto pequeno, mas significativo. A Sofia não estava apenas a viver na casa. Ela estava a apropriar-se dela, a assumir responsabilidades, a agir como um membro da família. Depois do jantar, enquanto eu terminava de limpar a cozinha, as meninas acomodaram-se no sofá da sala. A chuva tinha diminuído para uma leve garoa, mas ainda criava um som de fundo reconfortante. João, Ana chamou. Pai, podes vir ler a história agora? Já vou, respondi, secando as mãos e pegando num dos livros preferidos das meninas da estante. Quando cheguei à sala, encontrei uma cena que me aquecia o coração. A Ana e a Sofia tinham se acomodado no sofá, uma de cada lado, deixando o lugar do meio claramente reservado para mim. Tinham até preparado um cobertor grande o suficiente para os três. Guardamos este lugar para ti, a Sofia disse, batendo no espaço vazio entre elas. Sentei-me e imediatamente as duas meninas aconchegaram-se contra mim, uma de cada lado. A Sofia hesitou por apenas um segundo antes de se aproximar, como se ainda não estivesse completamente habituada ao contato físico casual, mas logo relaxou contra o meu braço. Que história escolheram? Perguntei, abrindo o livro. A da princesa que vira guerreira, a Ana disse entusiasmada. Essa é boa, a Sofia concordou. Ela é corajosa como nós. Comecei a ler usando vozes diferentes para cada personagem, como sempre fazia para Ana. Notei que a Sofia ouvia com total atenção, os seus olhos fixos no livro, ocasionalmente a fazer perguntas sobre as ilustrações ou a fazer comentários sobre a história. João, por que é que ela decidiu ser guerreira? A Sofia perguntou quando chegamos à parte em que a princesa trocava os vestidos por uma armadura. Porque ela queria proteger as pessoas que amava, expliquei. Às vezes temos que ser corajosos para cuidar da nossa família. A Sofia assentiu como se aquilo fizesse todo o sentido para ela. À medida que a história avançava, senti as duas meninas a relaxarem cada vez mais contra mim. A combinação da chuva suave, do ambiente quente da casa, da voz calma, da leitura e da segurança de estarem juntas, estava a criar uma atmosfera de paz absoluta. Quando chegamos ao final da primeira história, a Sofia levantou os olhos, ainda brilhantes de interesse. Podes ler mais uma? Ela perguntou. E havia uma confiança na sua voz que não existia semanas antes. Claro, eu disse, virando as páginas para encontrar outra história. Que tal esta, sobre o dragão que aprendeu a fazer amigos? Gosto de dragões, a Sofia murmurou, aconchegando-se mais contra mim. Principalmente os simpáticos. Continuei a ler, a minha voz a tornar-se mais e mais suave à medida que percebia que as meninas estavam a ficar com sono. Os olhos da Ana já estavam semicerrados, e a Sofia, apesar de ainda tentar prestar atenção à história, estava claramente a lutar contra o sono. A chuva tinha parado completamente, mas o silêncio que se seguiu era ainda mais aconchegante. Era como se o mundo inteiro tivesse se calado para que aquele momento perfeito pudesse existir. Quando cheguei ao final da segunda história, olhei para baixo e vi que a Sofia tinha finalmente cedido ao sono,
A sua cabeça repousava no meu colo, o cabelo escuro espalhado pela minha perna, o rosto completamente relaxado e em paz. Ela segurava o Barnaby contra o peito, mas não com o desespero dos primeiros dias. Agora, ele era apenas um companheiro reconfortante. A Ana também dormia encostada ao meu braço a respirar suavemente. Eu permaneci completamente imóvel, não querendo quebrar a magia do momento. Ali estava eu, com duas meninas, a dormir confiantemente nos meus braços, a sentir-me mais completo do que me tinha sentido em anos. Talvez eu precise disto mais do que pensava. Sussurrei para mim mesmo, olhando alternadamente para cada uma das meninas. A frase saiu espontaneamente, mas carregava uma verdade profunda que eu estava apenas a começar a compreender. Não era apenas que eu estava a ajudar a Sofia. Ela estava a preencher um vazio na minha vida que eu nem sabia que existia. Cuidar apenas da Ana sempre tinha sido suficiente, mas ter a Sofia ali também tinha adicionado uma nova dimensão à minha experiência de paternidade. Ver a Ana cuidar de alguém, vê-la crescer em compaixão e responsabilidade estava a ser incrivelmente recompensador. E a Sofia tinha trazido uma perspectiva única à minha família. A sua gratidão genuína por pequenas gentilezas, a sua determinação em ajudar sempre que possível, a sua alegria contagiante quando se sentia segura. Tudo isso tinha enriquecido as nossas vidas de maneiras inesperadas. Fiquei ali por mais alguns minutos, simplesmente a absorver a sensação de paz e completude. Mas eu sabia que não podia deixar as meninas a dormir no sofá a noite toda. Gentilmente, primeiro levei a Ana para o quarto dela, depois voltei para a Sofia. Quando a levantei, ela murmurou algo ininteligível, mas não acordou, confiando completamente na minha segurança. Depois de deitar as meninas nas suas respectivas camas, voltei para a sala e sentei-me no sofá, onde minutos antes estávamos todos juntos. A casa estava novamente em silêncio, mas era um silêncio diferente do que costumava ser antes de a Sofia chegar. Era um silêncio cheio, carregado com a presença amorosa das duas meninas a dormir lá em cima. Foi neste momento de tranquila reflexão que tomei uma decisão que estava a amadurecer no meu coração há semanas. Na manhã seguinte, depois de as meninas tomarem o pequeno almoço e irem brincar no jardim, chamei-as para uma conversa na sala. Havia algo na minha expressão que as fez a ambas sentarem-se no sofá com total atenção. Meninas, comecei, sentado na poltrona em frente a elas. Eu quero contar-vos uma coisa. A Ana e a Sofia trocaram olhares curiosos. Quando era pequeno, eu disse olhando diretamente para a Sofia, eu fui deixado para trás. Eu estive num orfanato. Os olhos da Sofia arregalaram-se. Ela não esperava que eu tivesse uma história parecida com a dela. Embora fosse um bom lugar, eu continuei, mas não era uma família. Eu sentia-me sempre sozinho, mesmo estando rodeado de outras crianças, até que uma família me acolheu e tudo mudou. Igual ao que me aconteceu aqui, a Sofia sussurrou. Exatamente igual, confirmei. E é por isso que quando a Ana te trouxe para casa naquele dia, eu soube que tínhamos de cuidar de ti, porque me lembrei do que era precisar de uma família. A Ana ouvia com total atenção, a começar a entender que aquela conversa era importante. Inclinei-me para a frente, as minhas palavras a tornarem-se mais diretas e significativas. Sofia, queres fazer parte da nossa família? Queres que eu te adote? O silêncio que se seguiu foi preenchido de emoção. A Sofia olhou para mim, depois para Ana, depois de volta para mim, como se não pudesse acreditar no que tinha ouvido. Adotar-me? Ela repetiu baixinho. Isso significa que eu seria a tua filha de verdade. Significaria que serias a minha filha em todos os sentidos, confirmei. Legalmente e emocionalmente para sempre. Terias o meu apelido. Serias oficialmente a irmã da Ana. E nunca mais terias de te preocupar em ter um lugar para ficar.
A Ana, que tinha estado em silêncio durante toda a conversa, de repente explodiu de alegria. Vamos ser irmãs de verdade, ela exclamou, saltando do sofá e abraçando a Sofia. Eu tenho irmãs de verdade, com papéis e tudo. Os olhos da Sofia estavam cheios de lágrimas, mas eram lágrimas de pura alegria. Ela olhou para mim com uma expressão de incredulidade e gratidão que eu nunca esqueceria. Tu, tu queres mesmo isto? Ela perguntou como se ainda não pudesse acreditar que alguém a escolheria voluntariamente. Eu quero isto mais do que tudo, respondi com absoluta sinceridade. Tu já fazes parte da nossa família nos nossos corações. Isto apenas tornaria oficial. A Sofia levantou-se do sofá e caminhou até mim. Por um momento ficou parada à minha frente, como se estivesse a absorver a magnitude do que estava a acontecer. Depois, com um sorriso que iluminou todo o seu rosto, atirou-se para os meus braços. Sim, ela disse, abraçando-me com toda a força que tinha. Sim, obrigada. Eu abracei-a de volta, sentindo como se o meu coração fosse explodir de felicidade. Por cima do ombro da Sofia, vi a Ana a dançar de alegria pela sala, claramente radiante com a perspectiva de ter uma irmã oficial. Obrigado, eu murmurei no ouvido da Sofia. Obrigado por nos deixares ser a tua família. Quando finalmente nos separamos do abraço, a Sofia estava a chorar e a rir ao mesmo tempo. A Ana juntou-se imediatamente ao abraço, transformando-o num abraço familiar de 3 pessoas. Temos de contar a toda a gente, a Ana disse, entusiasmada. Às pessoas da escola, à avó, a toda a gente. E vai haver festa? Claro que vai haver festa, respondi. A maior festa que esta casa já viu. Ali, abraçados no meio da sala, numa manhã de sol depois da chuva da noite anterior, os 3 sabíamos que algo fundamental tinha mudado. Já não éramos apenas 3 pessoas a viver na mesma casa e a cuidar uns dos outros. Éramos uma família de verdade, escolhida pelo amor, fortalecida por experiências partilhadas e unida para sempre pela decisão consciente de estarmos juntos. A primeira noite de paz tinha sido apenas o começo. Agora, tínhamos uma vida inteira de noites tranquilas pela frente, sabendo que nenhum de nós teria que enfrentar o mundo sozinho novamente. A manhã estava especialmente clara quando acordei e por um momento não consegui identificar por que me sentia diferente. Depois lembrei-me, era hoje. Depois de meses de papelada, entrevistas, visitas da assistente social e procedimentos legais, iríamos finalmente receber os papéis oficiais da adoção da Sofia. Desci para a cozinha e encontrei as 2 meninas já acordadas, sentadas à mesa a tomar o pequeno almoço. A Ana estava entusiasmada, a falar sem parar sobre como aquele dia seria especial, enquanto a Sofia ouvia com um sorriso tímido, mas radiante. Pai! A Ana gritou quando me viu. Hoje a Sofia vira nossa filha e irmã no papel também. No papel também, repeti divertido. É, a Ana explicou seriamente. Porque no nosso coração ela já era, né? Agora vai estar no papel também. A Sofia riu com aquela explicação e eu notei o quanto ela tinha mudado desde que tínhamos iniciado o processo de adoção. A incerteza constante que costumava haver nos seus olhos tinha sido substituída por uma confiança tranquila. Ela sabia que pertencia ali. Estão prontas para ir buscar os documentos? Perguntei, a servir-me um café. Super prontas, as 2 responderam em uníssono. A viagem até o registro civil foi preenchida de antecipação. A Ana tagarelava sobre todos os planos que tinha para comemorar, enquanto a Sofia estava mais calada. Mas eu via pelo retrovisor que ela não parava de sorrir. Sofia, eu disse, como te sentes? Feliz, ela respondeu simplesmente. Muito feliz e um pouco nervosa também. Nervosa? Por quê? A Sofia hesitou por um momento. Não sei. Acho que ainda não consigo acreditar bem que é de verdade. É de verdade, a Ana disse, segurando a mão da amiga.
Ige vais ter um papel com o teu nome e tudo. No registro civil, eu tratei de toda a burocracia, enquanto as meninas se sentaram numa sala de espera, a folhear revistas e a sussurrar uma para a outra. A Sofia segurava o Barnaby no colo, mas eu notei que já não era por medo. Era por hábito, por afeto. Quando o nosso nome foi finalmente chamado, senti uma emoção profunda a subir pelo meu peito. A família Silva, o funcionário anunciou. A família Silva. A Sofia passaria agora a ter oficialmente o meu apelido. Ela seria Sofia Silva, filha legal e emocional de João, irmã oficial de Ana. O funcionário entregou a pasta com todos os documentos, explicando brevemente o que cada papel representava. A Sofia ouvia com total atenção, como se memorizasse cada palavra. E aqui está a nova certidão de nascimento, o senhor disse, entregando um documento oficial a Sofia. Agora é oficialmente parte desta família. A Sofia pegou no papel com as duas mãos, olhando para o seu nome ali impresso. Sofia Silva. Ela leu baixinho, a testar como soava. Gostas? Eu perguntei. Gosto muito, ela respondeu, abraçando o documento ao peito. A viagem de volta para casa foi mais calma, mas preenchida de uma felicidade contida. As três pessoas no carro sabiam que algo fundamental tinha mudado. Já não éramos João e Ana a ajudar temporariamente uma criança necessitada. Éramos uma família oficial, legal, permanente. Em casa tinha uma surpresa à espera delas. Durante a semana anterior, tinha mandado fazer uma pequena placa discreta com o nome Sofia para colocar na porta do quarto dela. Quando subi com ela para lhe mostrar a surpresa, a Sofia parou no corredor e olhou para a porta por um longo tempo. Sofia Silva. Ela leu em voz alta, passando os dedos pelas letras douradas. O teu quarto oficial, eu disse. Para sempre. A Sofia abriu a porta e entrou no quarto que ela já conhecia bem, mas que agora parecia diferente. Já não era o quarto de hóspedes onde ela estava temporariamente. Era o quarto dela, com o nome dela na porta, as roupas dela no armário, os brinquedos dela organizados na prateleira. Isto tudo é mesmo meu? Ela perguntou como se ainda não conseguisse acreditar. Tudo isto é teu, confirmei. As roupas, os brinquedos, os livros, a cama, tudo. E mais importante, tu nunca mais terás de sair daqui. A Sofia sentou-se na cama e olhou à volta do quarto, a absorver a realidade de finalmente ter um espaço que era completamente dela. Quando vivia na rua, ela disse baixinho, eu olhava sempre para as janelas das casas e imaginava como seria ter um quarto, ter a minha própria cama, ter um lugar para guardar as minhas coisas. Sentei-me ao lado dela na cama. E agora tens. Agora tenho, ela concordou, sorrindo. É melhor do que eu imaginava. Descemos e encontramos a Ana na cozinha, claramente a tramar algo. Havia papel, lápis de cor e purpurinas espalhados pela mesa. O que estás a fazer, princesa? Eu perguntei. É uma surpresa, a Ana respondeu misteriosamente. Mas é para comemorar a Sofia a virar nossa família oficial. Deixei a Ana com os seus projetos secretos e fui para a cozinha preparar um jantar especial. Nada muito elaborado. Eu não era um grande cozinheiro, mas queria que fosse uma refeição memorável para marcar o dia. Decidi fazer lasanha, que sabia que as duas meninas adoravam, e uma salada simples. Enquanto cozinhava, podia ouvir as vozes das meninas na sala. A Ana claramente a dar instruções a Sofia sobre algum projeto de arte. Não, não, as purpurinas vão aqui, a Ana dizia. Fica mais bonito assim. Tens a certeza? Eu acho que ia ficar giro se... A Sofia respondia, e eu sorria ao ouvir como ela se sentia à vontade para discordar e dar as suas próprias opiniões. Uma hora depois, chamei as meninas para jantar. A mesa estava posta com os seus melhores pratos. Não eram nada chique, mas eram especiais para eles. Havia velas acesas no centro da mesa, criando um ambiente festivo. Uau!
A Sofia exclamou quando viu a mesa posta. Parece uma festa. É uma festa, eu disse. Uma festa em família. Durante o jantar, a Ana mal conseguia conter a sua excitação para mostrar a sua surpresa. Ela comeu rapidamente, a olhar constantemente para um envelope decorado que tinha deixado ao lado do seu prato. Posso dar agora? Ela perguntou assim que terminou de comer. Claro que sim, eu disse, curioso para ver o que a Ana tinha preparado. A Ana pegou no envelope e entregou-o cerimoniosamente a Sofia. É para ti, eu fiz. A Sofia abriu o envelope com cuidado, como se fosse algo muito precioso. Dentro havia um cartão feito à mão, claramente feito com muito amor e dedicação. A capa tinha um desenho dos 3 membros da família. Eu, alto no meio, a Ana e a Sofia de cada lado, todos de mãos dadas. Havia flores coloridas à volta deles, um sol amarelo brilhante e muita purpurina. A Sofia abriu o cartão e encontrou a mensagem que a Ana tinha escrito com a sua melhor caligrafia. Para a minha irmã Sofia. Bem-vinda à nossa família para sempre. Agora somos irmãs de verdade. Eu amo-te muito, Ana. Havia pequenos desenhos de corações espalhados pela página e mais purpurinas coladas em alguns pontos. A Sofia olhou para o cartão por muito tempo, a passar os dedos pelas palavras como se memorizasse cada letra. Obrigada, Ana, ela disse finalmente, a voz embargada pela emoção. É o cartão mais bonito que já vi. Gostaste mesmo? A Ana perguntou radiante. Gostei muito. Vou guardar para sempre, assim como eu guardo todas as coisas especiais. A Ana concordou. Depois do jantar, enquanto eu lavava a louça, as meninas acomodaram-se no sofá da sala com o cartão e os documentos oficiais da adoção espalhados na mesa de centro. A Sofia pegava em cada papel, lia o seu nome e sorria, como se ainda estivesse a acostumar-se com a realidade. João, ela chamou de repente, a voz a tornar-se mais séria. Sim? É para sempre agora? Ela perguntou. E havia uma vulnerabilidade na sua voz que mostrava que, apesar de toda a alegria do dia, uma parte dela ainda tinha medo de que aquilo fosse temporário. Eu parei de lavar a louça e virei-me para olhar diretamente para ela. Para sempre, filha. A palavra filha saiu naturalmente, mas eu percebi que era a primeira vez que a usava oficialmente e soava perfeitamente certo. A Sofia sorriu, um grande sorriso de alívio. Filha, ela repetiu baixinho, a testar como a palavra soava dirigida a ela. Para sempre, repeti, voltando para ela e sentando-me na poltrona. Mesmo que faças travessuras, mesmo que tires más notas na escola, mesmo que às vezes a gente discuta, família é para sempre. Mesmo se eu partir alguma coisa sem querer, a Sofia perguntou, claramente a testar os limites daquela promessa. Mesmo se partires alguma coisa sem querer, confirmei. Então, e se eu partir alguma coisa de propósito? A Ana perguntou maliciosamente a entrar na brincadeira. Aí vocês as duas vão ficar de castigo. Eu respondi, fingindo seriedade. Mas continuarão a ser minhas filhas. As meninas riram e a Sofia visivelmente relaxou. A ansiedade que ela ainda carregava finalmente dissipou-se completamente. João, a Sofia disse depois de alguns minutos de silêncio confortável, posso contar-te uma coisa que sempre quis? Claro. A Sofia hesitou, como se estivesse a reunir coragem para partilhar algo muito importante. Eu sempre quis ir à escola como as outras crianças. A confissão saiu simplesmente, mas era carregada de significado. Eu percebi que aquilo não era apenas sobre educação. Era sobre normalidade, sobre fazer parte do mundo das outras crianças, sobre ter as mesmas experiências que toda a criança devia ter. Vais ir para a mesma escola que a Ana, eu disse sem hesitar. Os olhos da Sofia arregalaram-se. Ah, sério? A mesma escola? A mesma escola, confirmei.
Já falei com o diretor. Podes começar na próxima semana, se quiseres. A Ana saltou do sofá, extremamente entusiasmada. Vamos juntas. Eu mostro-te tudo. A sala de aula, o recreio, a biblioteca, a cantina. E vou apresentar-te a todos os meus amigos. A Ana continuou. Eles vão adorar ter uma irmã nova na turma. Os olhos da Sofia brilhavam de emoção. Vou ter amigos e uma professora e trabalhos de casa? Tudo isso, eu disse, divertido com o seu entusiasmo por coisas que a maioria das crianças considerava chatas. E um uniforme. Vou ter um uniforme como os outros alunos? Levo-te para comprar um uniforme amanhã, prometi. A Sofia ficou em silêncio por um momento, a processar toda a informação. Eu nunca pensei que isso me aconteceria. Ela disse finalmente, a voz cheia de admiração. O que pensavas que aconteceria? A Ana perguntou curiosa. A Sofia pensou na pergunta. Eu pensava que seria sempre diferente das outras crianças. Que nunca teria uma família, nem uma casa, nem uma escola. Eu pensava que essas coisas eram só para crianças que tinham sorte. Agora tu também tens sorte, a Ana disse com simplicidade. Agora eu também tenho sorte, a Sofia concordou, sorrindo. Eu observei as duas meninas a conversar, sentindo uma gratidão profunda por como as coisas tinham acontecido. Meses antes, eu era um pai solteiro com uma rotina simples e previsível. Agora, eu era pai de duas meninas. A minha casa estava cheia de vida e alegria, e eu não conseguia imaginar como tinha sido feliz antes sem ter a Sofia por perto. Meninas, eu disse, sabem que eu sou o homem mais sortudo do mundo, certo? Por quê? Elas perguntaram em uníssono. Porque tenho as duas melhores filhas que existem. A Ana correu para me abraçar, como sempre fazia quando eu dizia algo carinhoso. A Sofia hesitou por apenas uma fração de segundo antes de se juntar ao abraço. Eu também tenho sorte, a Sofia murmurou. Eu tenho a melhor família do mundo. Ficaram assim abraçados por alguns minutos, os três a saborear a sensação de completude e segurança. Lá fora, a vida continuava o seu ritmo normal. Mas dentro daquela casa, uma família tinha acabado de se tornar oficialmente completa. Quando chegou a hora de deitar, subi com as meninas para lhes dizer boa noite. No quarto da Sofia, ajudei-a a colocar todos os documentos oficiais numa pasta especial que ela guardou cuidadosamente na prateleira ao lado dos seus livros preferidos. João, ela disse quando eu estava a sair do quarto, obrigada por me teres escolhido. Obrigado a ti por nos teres deixado escolher-te, eu respondi. A Sofia sorriu e aconchegou-se debaixo dos cobertores, abraçando o Barnaby. Mas eu notei que ela já não segurava o ursinho com o desespero dos primeiros dias. Agora, o Barnaby era apenas um companheiro amado, já não o seu único porto seguro num mundo assustador. Boa noite, pai, ela disse a testar a palavra nova. Boa noite, filha, eu respondi, e ambos sorrimos com a naturalidade daquelas palavras. Quando desci para a sala, encontrei o cartão da Ana, ainda na mesa de centro, ao lado dos documentos oficiais da adoção. Peguei no cartão e olhei novamente para o desenho. 3 pessoas de mãos dadas, a sorrir, rodeadas de flores e do sol. Era uma representação infantil simples, mas capturava perfeitamente o que eles tinham se tornado. Uma família unida pelo amor, pela escolha e pela certeza de que alguns dos melhores presentes da vida vêm de maneiras completamente inesperadas. Naquela noite, pela primeira vez desde que a Sofia tinha chegado, eu fui dormir sabendo que não havia mais papelada para preencher, procedimentos a seguir ou incertezas legais a resolver. A Sofia era oficialmente a minha filha. A Ana tinha oficialmente uma irmã. E nós éramos oficialmente uma família completa, com todos os documentos, direitos e responsabilidades que isso implicava. Mas mais importante do que qualquer papel oficial, éramos uma família de coração, pela escolha diária de cuidar um do outro
e pela certeza absoluta de que nada no mundo poderia jamais separar-nos. E hoje, não sei. Às vezes, penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Às vezes, penso que foi a decisão mais louca. Provavelmente as duas coisas. É assim a vida, não é? Nada é unívoco, nada é perfeito, mas é a minha, é a nossa. E por isso é mais do que suficiente. É um amor que escolhemos todos os dias. E isso para mim é o que realmente